Posso pensar também, né? Será que houve a liberação de algum gás e vapor? Isso também pode indicar que eu tenho uma transformação química, né? Quais são os exemplos? Vamos supor, nós temos aquelas pastilhas que a gente utiliza, que são pastilhas efervescentes, né? Então, ali vejam que eu formei bolhas, né? Quando eu coloco essa pastilha em água, tá? Isso porque o bicarbonato de sódio, né, ele vai acabar ali se decompondo, né, enfim, reagindo com a água e liberando CO2, né? Então, de novo, formei várias bolhas, né, digamos assim, quando eu misturei dois componentes, eu vou ter uma reação química. Qual que é a diferença, vamos supor assim, de eu observar essa liberação de um vapor ou de um gás quando é uma transformação física, né? Então, geralmente, quando é físico, você não vai estar misturando as duas coisas para daí ver que houve a liberação do gás, né? Nesse caso, a gente misturou mesmo e aí que houve essa geração, né, de um gás. Então, a gente consegue mais ou menos associar que é uma reação química que aconteceu. Um outro exemplo seria lá nos extintores de incêndio, né, que é bem interessante. Então, lá dentro também acontece uma reação química que faz com que esse CO2, por exemplo, que é o dióxido de carbono, seja liberado e aí eu consigo, né, apagar o incêndio, tá? Então, aqui eu coloquei o primeiro exemplo, né, que seria no caso lá das pastilhas. Então, a reação do bicarbonato com água vai liberar esses íons aqui e vai formar o CO2, que é as bolinhas, né, de CO2, né, no caso. E a formação de CO2 que acontece lá dentro dos extintores de incêndio. Então, nesse caso, eu preciso de um carbonato de sódio, que é um sal. Eu vou precisar de ácido sulfúrico, né? E quando esses dois eles reagirem entre si, eu vou formar lá um sulfato de sódio, água e o CO2, né? Que é o CO2 que é utilizado então para apagar o incêndio. Então, esses são dois exemplos, né? Onde eu consigo ver que houve uma reação química pela liberação de um gás ou vapor, tá? Então, para um exemplo prático, né, no caso, eu coloco lá para vocês também na aula complementar a questão da química dos airbags. Então, é bem interessante também. Outra forma de eu verificar se houve uma reação química é quando eu observo, às vezes, né, a precipitação de sólidos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando eu misturo duas substâncias, né, de repente um sólido é gerado e ele precipita ou ele flota. Pode acontecer também, tá? De novo, como que eu sei que não é físico? Bom, o físico, eu posso observar um líquido indo para um sólido? Sim, né, ali na solidificação da minha substância. Mas vejam que quando eu faço isso, não é que eu misturei duas coisas e aí eu gerei o meu sólido. Na verdade, eu só reduzi a temperatura daquele líquido. Aqui eu estou misturando duas coisas e de repente houve a formação de um sólido. Bom, né? Alguma coisa de errado não está certo, né? Então, houve sim uma reação química, tá? Então, as reações de precipitação são tipos de reação química que a gente vai ver bastante lá no final do semestre. Aí lá eu vou explicar melhor para vocês, tá? Nesse caso aqui do exemplo, é a reação de formação do iodeto de chumbo, que é esse carinha aqui, ó, tá? Iodeto de chumbo, certo? Essa reação aqui, ela é bem bonita, digamos assim, quando você faz ela totalmente. Então, eu coloquei para vocês também lá na aula complementar esse experimento, caso vocês queiram visualizar. É bem bonito. Então, esse experimento é chamado de chuva de ouro, né? Apesar de não ser ouro que está envolvido, na verdade, é a formação desse iodeto de chumbo.